Boa noite. A gente vai iniciar agora então a aula atividade 3 da matéria de ciência dos materiais, né? Como essa matéria é toda teórica, então a gente vai resolver todos os exercícios nesse vídeo, vai ser bem curtinho. Vamos lá. Aqui já tá até eu já trouxe o arquivo até com as respostas para caso vocês queiram ler os comentários e tudo mais, vocês fiquem à vontade. Então vamos lá. Primeira questão. Analise as colunas abaixo sobre as propriedades mecânicas dos materiais. E ele nos dá então as propriedades de tração, compressão, flexão e cisalhamento e pede então para a gente relacionar com a outra coluna com a explicação de cada uma delas. Então vamos começar pela segunda coluna, que é com a explicação, que a gente vai lendo e já vai colocando qual que é a propriedade mecânica referente, certo? Então, vamos ali, ó. Na questão A. Envolve a aplicação de uma carga paralela a um plano que faz com que uma das partes adjacentes de um mesmo corpo do material se deslize sobre a outra. Então, essa daqui, ela fala sobre o cisalhamento, certo? É quando eu tenho uma força, uma carga aplicada em paralelo. Então, se eu tenho um corpo, uma viga, uma estrutura, o que seja, na horizontal, eu vou ter essa carga na vertical, certo? Quer dizer, mentira, é em paralelo, é no mesmo sentido. E aí é onde vai deslizar o corpo sobre a outra, certo? Vamos para B. Então, essa é o cisalhamento. A letra B. Envolve a aplicação de uma carga de modo que cause uma curva no material, resultando na compressão de um dos seus lados e no estiramento do outro. Então, esse aqui a gente está falando da flexão. Quando a gente faz uma flexão, esse material ele vai torcer, como se ele fosse torcer. Então, ele acaba comprimindo um lado e tracionando o outro, certo? Letra C. É um tipo de carregamento no qual as duas seções de materiais em cada lado de um plano tendem a se separar, a alongar, elas são alongadas. Então, essa é a tração, quando eu estico o meu material, certo? Quando eu faço força para fora, então ele é alongado, a gente puxa ele. E a letra D, então, é a compressão, né? O que sobrou. O inverso da carga de tração e envolve a prensagem do material. Então, é o contrário. A tração, a minha força sai do material, da peça, enfim. Na compressão, a força entra. Então, eu aperto o que eu estou vendo, né? Se é um material, é uma viga, é uma estrutura, o que seja. Então, vai ficar ali a letra C. O 1 é o C, o 2 é o D, o 3 é o B e o 4 é o A. Vamos aqui então para a questão 2. Analise as proposições apresentadas abaixo. Quando as peças de alumina para prótese são polidas e utilizadas como par, o coeficiente de atrito entre elas diminui com o tempo, aproximando-se ao de uma articulação normal. Porque a alumina apresenta estrutura cristalina hexagonal compacta, o que lhe confere elevada dureza, resistência à abrasão e compressão. Então, como vocês podem ver, a resposta certa é a letra B. As asserções 1 e 2 elas são verdadeiras, mas a 2 não é uma justificativa da 1. Então, ela ser de elevada dureza, resistência e abrasão à compressão não justifica ela ter o coeficiente de atrito menor com o tempo, aproximando-se de uma articulação normal, certo? Então, as duas são verdadeiras, mas uma não justifica a outra. Questão 3. Os materiais poliméricos são constantemente utilizados para a produção de utensílios domésticos, peças e componentes. Analise as afirmativas abaixo, colocando V para verdadeiro e F para falso. Então, aqui vocês já sabem a resposta, mas a gente vai ler uma por uma e comentar. Os materiais poliméricos normalmente apresentam baixa densidade e boa resistência mecânica. Verdadeiro, eles realmente apresentam essas duas propriedades. Os materiais poliméricos também apresentam um comportamento tensão-deformação semelhante ao dos metais. No entanto, nos polímeros, as propriedades mecânicas dependem da taxa de deformação, temperatura... Peraí que eu perdi. Cadê? Aqui. Até a baixa deformação, temperatura e das condições ambientais.
E tá certo, né? Até tem um comentário, se vocês forem ler ali embaixo, depois tem o comentário que eles explicam melhor cada um. Mas isso a gente sabe que é verdade. A borracha, os materiais poliméricos, de acordo com a temperatura e com as condições ambientais, eles vão sofrer deformações diferentes. A taxa de deformação vai ser diferente. Então, realmente, a taxa de deformação depende sim de temperatura, das condições ambientais e não só a deformação, mas outras propriedades mecânicas. Os polímeros podem ser frágeis, altamente elásticos e plásticos. E verdadeiro, né? Tanto que quando a gente fala, por exemplo, da borracha, a gente já sabe que ela é bem plástica, ela é frágil e ela é muito elástica. E, por último, as propriedades mecânicas dos polímeros são alteradas drasticamente com a temperatura. E também, como a gente já viu numa outra questão, a temperatura ela influencia muito, né? Devido à temperatura, ela pode ir de um comportamento frágil, igual um vidro, por exemplo, se ele está numa baixa temperatura, até um comportamento semelhante de uma borracha em elevadas temperaturas. Então, o polímero, como ele abrange um leque grande, né, de materiais, a temperatura vai influenciar muito de acordo com o material que a gente está falando. Vamos aqui, então, para a última questão já. Os polímeros, podem ser classificados em termoplásticos, termorrígidos e elastômeros. E ele pede para completar, são polímeros que podem ser fundidos por diversas vezes. Já os não apresentam essa mesma habilidade, pois uma vez fundidos, ao serem aquecidos, sofrem degradação. E por fim, assinale abaixo a alternativa que contempla a sequência correta das lacunas. Então, vocês já estão vendo aí que a sequência correta é termoplástico, termorrígido e, por último, elastômero. Então, os termoplásticos são polímeros que podem ser fundidos por diversas vezes, tanto que são eles que podem ser reciclados, como, por exemplo, um PVC, uma garrafa PET, enfim. Então, os termoplásticos, como eles podem ser fundidos diversas vezes, eles podem ser reciclados. Já os termorrígidos não apresentam essa mesma habilidade, pois uma vez fundidos, ao serem aquecidos, sofrem degradação. Então, os termorrígidos a gente não consegue reciclar, são os materiais que a gente não pode reciclar, porque eles vão se degradar quando forem aquecidos para serem fundidos. E por fim, os elastômeros, que são as borrachas, e aí pode ser tanto as borrachas sintéticas quanto as borrachas naturais, certo? Bom, essa foi a nossa aula atividade 3. A gente se encontra, então, na próxima, que vai ser a última aula atividade dessa matéria. Qualquer dúvida,